Marcos 12, 43 e 44. Talvez você conheça uma história de uma certa viúva que foi ofertar no templo. E sentado ao lado da caixa de ofertas estava Jesus Cristo. E a Bíblia relata que muitos ricos iam lá e davam muito dinheiro nas ofertas. Mas a viúva, coitada, ela só tinha 2 moedas de pouco valor. E mesmo assim ela ofertou tudo que ela tinha. Aí Jesus, que estava lá sentado, vendo todo o movimento, as pessoas que passavam, voltavam, olhou para ela e decidiu chamar os discípulos. Ele chamou os discípulos e disse o seguinte: tá vendo aquela viúva? Ela deu mais do que todos. E ele explica o porquê. Porque os outros deram o que estava sobrando. Porém ela, que era muito pobre, deu tudo o que tinha para viver. E olhando assim um pouco essa frase de Jesus, o que ele fala, parece até um pouco radical, né? Mas se você entender essa passagem, você vai ver que essa passagem ela é muito linda. E antes que você entenda errado, a passagem ela não é sobre dinheiro ou sobre dízimo, mas ela é sobre confiança e fé. Muitos deram a Deus o resto, porém ela fez de Deus a sua prioridade. A questão não era o quanto ela ofereceu, mas sim o que aquele ato com as 2 moedas simbolizava: a dependência de Deus. Em outras palavras, o que ela estava dizendo é: o pouco que eu tenho, eu entrego a Deus. A minha vida não está no dinheiro, a minha vida está em Deus, está em Jesus Cristo. Aí a pergunta que eu me faço olhando para essa história é: e você em relação a Cristo? Você está tratando Cristo como o resto? Ou você está dando tudo de si? A sua confiança, ela está em algo, em alguém, ou ela está em Deus? Porque, cara, parando para pensar um pouco, né? Tipo, eu posso morrer amanhã. Do que adianta eu ficar me preocupando com as coisas que nem sei se vão acontecer? Mas o foco principal dessa mensagem que eu quero trazer para você é: se entrega para Cristo, cara. Melhor coisa que você pode fazer. Algumas pessoas, elas não se entregam de verdade para Deus. Elas usam Deus para resolver os seus próprios problemas. E essa não é a questão. A gente não usa Deus para resolver a nossa vida. A gente ganha uma vida em Cristo. Tem gente que busca Deus e tenta usar o poder que Deus tem para manipular a situação para sair por cima. E essa não é a questão do cristianismo. A gente não serve Deus para usar Ele ao nosso favor. Porque se a gente manda em Deus, nós somos Deus. Se a gente tem poder sobre Ele, nós temos o poder de fazer o que quisermos. Mas não é assim. A gente tem Deus, é pra gente viver o que Ele planejou pra gente, não pra usar Ele nos nossos planos. Deus, Ele não tá aqui pra te agradar, Ele não tá aqui pra fazer a sua vontade. Na verdade é o contrário. Por isso que a gente serve e obedece aos mandamentos, obedece a Deus, espalha o evangelho, fala do amor de Deus, porque é o que mantém a gente vivo. É algo que incendeia dentro do nosso coração, que muda a nossa vida completamente. Eu me imagino quem olhou no lugar de fora, assim, aquela viúva. Meu Deus, ela tá dando tudo que ela tem, e como é que ela vai sobreviver amanhã? O que ela vai fazer amanhã? Ela não vai ter dinheiro para comprar comida amanhã, porque a Bíblia diz que ela deu tudo que ela tinha. O que ela tinha de sobreviver, ela deu. E imagina o pessoal que estava em volta. Mas eu também me coloco no lugar dela de pensar: ela sabe o Deus que ela tem e ela ofertou um pouco de total coração confiando nele. E isso ensina pra gente. A gente tem que confiar em Deus, a gente tem que se entregar de verdade. Deus não quer ser o nosso copiloto, Ele não quer sentar do nosso lado e ficar de carona. Se você tá levando a sua vida com Deus de carona, tá errado, cara. Eu preciso te falar isso. Agora, se Deus é o piloto da sua vida, você pode acontecer o que for, você pode faltar até dinheiro, mas você vai ter alguém que te segura, que é Deus. Aquela mulher sabia disso. E por isso que ela deu o pouco que tinha, mas confiando em Deus. Enquanto muitos tinham muito dinheiro, até davam bastante, mas era do que sobrava. Eles ainda não tinham algo que era a segurança deles, era algo que, se der errado ali, eu ainda tenho dinheiro aqui para me manter, mas ela não tinha nada. Ela deu o que ela tinha e foi pura fé. É um exemplo de fé que a gente tem hoje. Infelizmente tem gente que distorce isso para aplicar em cima de dinheiro, para aplicar em cima de dízimo, para tirar dinheiro de pessoas. Mas a questão aqui não é sobre o dinheiro ou sobre o dízimo, mas é sobre a entrega. Troca o dinheiro pela entrega do seu coração, que você vai ver que o texto faz sentido. Ela entregou tudo. Outras pessoas entregaram só alguma parte. E é isso que eu vim te fazer hoje. Eu vou te fazer uma pergunta. Você está entregando o que para Deus? Você está entregando o resto do seu dia? Você está entregando uma pequena parcela, sendo que você pode fazer mais? Você está negligenciando o tempo que você podia passar com Deus para passar no seu celular? O que você está fazendo? Deus todo dia te chama. Deus todo dia está do seu lado falando: ô, tenho coisa para fazer contigo. Só que você ignora. Você perde seu tempo. Deus, ele não vai obrigar você a fazer o que ele quer. Ele está do seu lado te chamando o tempo todo. E você só não escuta porque você não quer. Você tem outra coisa para fazer. E aí a migalha do tempo que você tem, o tempo que você podia gastar com Deus, você não gasta, você gasta com você. Aí a migalha que resta, você decide passar com Deus e ainda passa mal feito. Do que adianta? É que nem as pessoas que davam muito, mas não tinham coração, não tinha entrega. Agora a mulher que não tinha quase nada, entregou tudo que tinha. Ela entregou tudo, ela se entregou. Ali não foi um ato só do dinheiro, mas foi um ato de vida. Porque ela entregou o que tinha para viver, cara. Para viver. Ela entregou a vida ali.
Podia dar tudo errado, mas ela tinha fé. E essa é a questão, você tem fé? Você acredita em Deus? Porque se você acredita, é bom você ir pro copiloto e deixar Deus assumir, porque se não for assim, você tá vivendo errado. É meio triste, mas é a verdade. E fico feliz de ter falado aqui essa passagem. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. É a segunda vez que eu tô espalhando o evangelho aqui nesse canal do YouTube. Tô começando agora. Vai ser meio difícil conquistar alguém que queira realmente fazer parte dessa evangelização, de espalhar a palavra de Deus. Mas é algo que eu tô feliz de fazer. Eu tô começando agora, é aos poucos. São pequenas caminhadas. Deus tá me ajudando bastante. Espero que essa palavra tenha te direcionado para alguma coisa, dito algo para você que talvez mude a sua mente. E é isso, se você puder comentar alguma coisa, de preferência, se você chegou até aqui, pelo menos comenta Jesus está vivo. Só para eu saber que alguém assistiu até o final. Eu fico muito feliz por isso. Que Deus abençoe a sua vida e reflita. Onde você está deixando Deus? No carona ou dirigindo a sua vida? Fica com Deus. Até a próxima.